Olá, começa agora o JR Entrevista, hoje com a gente o deputado federal Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. O deputado ele faz parte da Comissão da Reforma Administrativa e também da Comissão da Agricultura e da Comissão da Cultura. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso. Deputado, vamos começar falando aí o seguinte, havia uma polêmica muito grande, a Câmara aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore em paraíso fiscal. Como é que o senhor viu aí essa convocação? Na verdade, eu estava assistindo a sessão, houve um grande impasse, né? O deputado Marcelo Ramos assumiu a presidência da Câmara e colocou aí como primeiro item de pauta. Como é que o senhor viu a convocação do Paulo Guedes? Havia uma orientação do governo que não houvesse uma convocação. Então, a liderança do governo pediu aos partidos da base que votasse não a essa convocação. Porém, o assunto foi razão de notícias o dia inteiro e ficava muito difícil, até mesmo para os partidos da base de apoio ao governo, não votar a favor, talvez não uma convocação, mas um convite, mas que viesse. Por quê? Eu acredito o seguinte, se ele não vê que fez algo errado em ter contas em offshore, que ele então venha à casa do povo, porque ali ele vai ser ouvido pelo representante, os representantes do povo, e que esclareça. É aquele velho ditado que diz, e que está escrito em algum para-choque de caminhão, quem não deve, não teme. Então, eu votei para que aprovasse-se a convocação e que ele viesse e que ele possa, então, com toda a sua sapiência, dizer o porquê que ele não acha que seja errado ter esses investimentos em contas de offshore. Agora, o que chamou a atenção é que até mesmo a oposição se surpreendeu com o resultado do placar, né? Mais de 300 votos para a convocação do ministro da Economia. Nem a oposição esperava essa atuação. O Centrão, por exemplo, se reuniu bastante e dobrou a quantidade de votos para a convocação do ministro. Realmente, todo mundo quer ouvi-lo, não é isso? Eu acredito que isso demonstra a postura do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e uma maneira diferente de nós fazermos política. Por quê? Porque antigamente os acordos e os alinhavos e as ataduras eram tão fortes que aprovava-se coisas que eram flagrantemente contra qualquer tipo de ética daquilo que a população, já que são representantes do povo, estava pensando. Aqueles que votaram a favor da convocação do ministro Paulo Guedes para que venha à Câmara e esclareça essa questão de offshore, demonstra que nós temos um pensamento livre, não fomos de maneira nenhuma pressionados pela imprensa, mas como o próprio presidente Bolsonaro tem demonstrado através do seu governo, um governo de transparência e um governo de luta contra a corrupção, nada mais justo que algo que envolve o nome do ministro da Economia, ele venha e esclareça a razão pelo qual aquilo que foi descoberto está trazendo esse pontinho de interrogação ao nome dele. Então, isso é maturidade política dentro dessa legislatura e não mais o cabresto que costumava se ver em legislaturas anteriores. Deputado, a Câmara aprovou aí um projeto que revisa, né, a lei de improbidade administrativa. Agora, o agente público, ele apenas será punido quando houver o dolo, ou seja, a intenção de lesar a administração pública. O caso, por exemplo, de imprudência, não vai ser mais punido. Como é que o senhor viu essa revisão nessa lei de improbidade? Ótima pergunta. E isso é muito bom para que nós possamos esclarecer às pessoas o acontecido. Você sabe que muitas pessoas de bem, de um QI elevado, de um preparo acadêmico bom, de um bom alinhavo de aceitação de liderança política, preferem não concorrer a um cargo no executivo porque teme estar amarrado através de legislação. Muitas pessoas. Então, isso quem perde é o próprio Brasil. Se nós vemos que
alguém que vai se tornar prefeito de município, governador de um estado, até o presidente da República, ele precisa ter que tomar cuidado a ponto de ser mal interpretado e ser causa da abertura de algo em relação ao Ministério Público. Isso faz com que seja a mente e a habilidade do administrador tolhido. Quando há o dolo, aí é outra coisa. Então, eu acredito o seguinte... No dolo você vai comprovar que realmente era a intenção dele. Claro, né? Então, aí é diferente. Aí é diferente. Então, da forma com que foi colocado, não há intenção nenhuma de se abrir a porta da cocheira para que todo tipo de improbidade administrativa se passe a olhos fechados e que, então, mal intencionados possam sair ilesos. Não, mas que se dê a liberdade para que bons administradores possam cumprir os seus cargos no executivo e beneficiar o povo que eles representam na administração. E, no caso de haver qualquer tipo de processo em que caiba a aplicação, em que seja aceito a denúncia por razão A, B, C ou D, então que ele venha responder. Da forma em que estava, entes que colocavam os seus nomes na administração, quer seja estadual, municipal ou federal nem tanto, não? Estadual e municipal, sentiam-se amarrados e até mesmo temerosos, e com isso quem é prejudicado? O município e a população. Deputado, vamos falar agora sobre a discussão em torno dos constantes, aumentos dos combustíveis. A Câmara ela discute uma proposta que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis. O valor do imposto ele seria calculado a partir da variação do preço de 2 anos anteriores. Haveria aí uma redução imediata de 8% no preço da gasolina, 7% no valor do álcool e 3,7% no preço do óleo diesel. Como é que o senhor enxerga esse debate, né? O senhor que está lá na Câmara, que está acompanhando de perto, como é que o senhor vê esse tema que foi levado e, inclusive, virou manchete de vários jornais nessa última semana? Essa iniciativa do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, de redução do preço, e como você disse, uma redução máxima de 8%, a grande realidade é que não é uma grande diferença no valor final do produto para o consumidor, mas é uma ação que a Câmara procura fazer para minimizar o impacto no bolso da população. Ora, nós vamos esperar para ver as análises econômicas dos experts de que como isso pode ser feito, e se for articulado no Congresso, isso vai passar. Qualquer desconto, qualquer diminuição é uma diminuição e é sempre bem-vindo. Por outro lado, ao invés de falar mais especificadamente sobre esta ação da Câmara da redução de impostos para que o preço final possa beneficiar o consumidor, vamos falar do porquê o valor está alto como está dos combustíveis e do gás de cozinha. Porque tudo que é relacionado à produtora de todos estes produtos que nós utilizamos, que é a Petrobras, ela tem o preço do seu produto dolarizado no mercado internacional. Então, a questão é que a Petrobras não pode sair da questão de utilizar a produção, o refinamento, a distribuição dos seus produtos da dolarização da economia, porque é uma questão de mercado internacional. Então, a pergunta de por que está alto desse jeito, a ponto de nós estarmos fazendo essa pequena leniência ao preço final, é que nós temos que cuidar de fazer com que a nossa moeda não seja desvalorizada tanto a ponto que tenha impacto nos preços de produtos que farão diferença na mesa do trabalhador. Quer dizer, aumentou os combustíveis, automaticamente tudo que é colocado na mesa aumenta. Então, é uma pergunta de um assunto que leva
a outro assunto. Mas é bem-vindo aquilo que a Câmara dos Deputados está fazendo. É um assunto que chama a atenção de todos, né? Falou de combustível, todo mundo já fica com a antena ligada. Mesmo se você não tem carro. Mesmo, claro, principalmente. Olha só, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 horas, à 00h30 e ainda em todas as nossas redes sociais. Deputados, vamos falar agora de um assunto muito importante. Eu queria saber o seguinte, qual é a importância da prorrogação da lei, né, que trata da desoneração da folha de pagamento para 2026, que atinge aí 17 setores da economia. Como é que o senhor viu aí essa prorrogação? É importante, é válido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de crise, não só no nosso país, mas uma crise mundial? Como é que o senhor viu essa prorrogação da lei? Nós estamos fazendo um trabalho junto à CCJ, membros da CCJ, exatamente para que a gente possa finalizar essa questão do mérito, da desoneração da folha e poder beneficiar o mercado brasileiro. Eu vejo como uma necessidade, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. A desoneração da folha não é nada mais e nada menos do que um cálculo diferenciado de tributos que dará ao empregador a possibilidade de não fazer mais cortes de vagas de emprego que a empresa tem no momento. É discutido que a desoneração da folha vai impactar no não acréscimo de novos empregos no mercado de trabalho. Mas pensemos o seguinte, o que é pior? Que nós não criemos novas vagas de emprego ou que percamos vagas de empregos de pessoas que agora estão empregadas. Manter aquela estabilidade é claro, isso é óbvio. Então, o que acontece? As empresas estão precisando disso para não fazer mais cortes, o que seria muito pior. Então, que foi encontrada a fórmula e foi encontrada a maneira de um cálculo de tributação diferenciado e faz com que as empresas, então, tenham um pouco de alívio econômico para não jogar mais pessoas no número dos desempregados. Então, nós somos a favor disso. Deu uma respirada, né? Exatamente. O senhor é defensor da causa municipalista, né? Eu queria que o senhor explicasse que causa é essa, o que trata essa causa que o senhor defende. Essa talvez seja a pergunta-chave do programa de hoje. Ser municipalista é ser aquela pessoa voltada a pautas e causas voltadas ao município. Ser um deputado municipalista é um deputado que tem dentro do seu plano de ação tudo aquilo que se refere à administração municipal e de poder usar as suas prerrogativas no mandato de deputado federal, de votar sempre em prol daquilo que beneficia os municípios, em prol daquilo que facilite a administração municipal. E utilizar da prerrogativa que tem de poder direcionar recursos federais, fazê-lo exatamente onde a necessidade é maior, que é no município. Então, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, ela tem um ranking de políticos e ele é observado em todas as suas votações, presenças de comissões e atuação naquilo que naquilo que diz respeito a municípios do Brasil, o municipalismo. E ela forma um ranking. Então, a dedicação do deputado ao município faz com que ele seja conhecido como um municipalista. Então, para os municípios isso é fantástico, né? Ter um deputado ótimo, que defenda as causas, porque às vezes o deputado ele tem um olhar mais macro, né? Quando olha para o município... Depende de quem elegeu ele, depende de quem ele representa. Eu vou chegar aí, se você me permite, eu vou chegar aí. Então, olha, no Paraná nós temos 30 deputados federais, eu estou em segundo lugar.
Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados federais. Eu estou em 19º. Então, o que é isso? É um trabalho diretamente ligado, aí vem a questão. Onde é que o povo vive? No município. Sim. O que existe, na verdade, de tangível? É a terra que nós pisamos. Aquela terra é um município. A união de municípios forma um ente jurídico chamado Estado. E a união dos entes federativos, que são os estados, é que formam o país. O país como uma entidade legal. Então, o que realmente existe? É o município. É onde você nasce, cria o seu filho, vai para a escola, educação, saúde, transita, passeia, namora, casa, morre, é enterrado. Os costumes, o folclore. Quem é que está junto das pessoas e vê a necessidade das pessoas? São os prefeitos e os vereadores. Por isso, ser municipalista é ser um vereador federal. Perfeito. Bom, o JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a reforma do Código Eleitoral aprovada na Câmara. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Deputado, vamos falar agora sobre a reforma do Código Eleitoral que foi aprovada na Câmara. Dentro dessas mudanças, tem uma que determina a quarentena de 4 anos para juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e militares, né? Houve uma discussão, uma polêmica muito grande. Inicialmente tinham dito que era um empecilho aí para o ex-ministro Sérgio Moro. Enfim, como é que o senhor viu essa aprovação lá na Câmara? Olha, todo deputado faz parte de um partido político, ele é fiel ao partido político, é fiel à sua bancada e ele segue a orientação do partido. Isso é uma realidade, nós somos uma unidade. Nós somos da base do governo, você tem um acordo de poder cumprir aquilo ali, de ajudar aquilo ali. E existem dentro da Câmara e do Senado também acordos de liderança que veem a coisa de uma determinada maneira. Essa questão da quarentena, que não é, na verdade, uma quarentena de 40 dias, há sempre uma confusão, né? As pessoas acreditam que o termo... ficou em 4 anos, me parece. Né? Foi para esse lado. Já havia sido derrubado e depois foi trazido novamente, demonstrando que havia mãos fortes por trás mexendo nisso. Então, foi aprovado a quarentena 4 anos para juízes, promotores, policiais, quando deixarem o seu cargo, o seu trabalho para se candidatarem a um cargo eletivo. E foi isso que venceu. Eu fui contra isso. Eu fui contra e votei contra. Não justifica esse tipo de coisa. Eu não vejo justificação para esse tipo de coisa. Você acha que a alegação das pessoas que votaram favoráveis é que eles têm informações privilegiadas, fazem parte da máquina e teriam aí teriam um passo à frente daqueles outros candidatos que não teriam a mesma... Enfim, essa foi a alegação. Para poder conseguir votos? E quem vem para a reeleição não está um passo à frente do que todas as outras pessoas que são candidatos pela primeira vez? E outra coisa, trate de assuntos privilegiados de uma outra maneira. E outra coisa, depois de 4 anos o assunto é apagado desse HD aqui? Sim, não tem. Ou então deixa de ser privilegiado, né? Depois de 4 anos vai poder usar? Eu não vejo razão nisso. Sinceramente, eu não sou a favor. Perfeito, o senhor votou contra, né? Agora, falando de um tema bem importante, né? O Republicanos, ele completou 16 anos. O partido político, ele tem quase 500 mil filiados. Como é que o senhor vê a trajetória do Republicanos e principalmente dentro desse cenário político nosso dos últimos anos? A ética política do Republicanos é muito importante. O seu manifesto voltado em cima de um partido conservador no sentido de ser baseado naquilo que é sólido para a sociedade. Família, pátria, nação, fé. E isso faz com que a nação brasileira veja isso com muito bons olhos. E o republicanismo tem a base no municipalismo, que vem lá atrás da República Grega.
E é exatamente o que o partido precisa no Brasil. É o único partido no Brasil que, quando vota, vota coeso em bloco. Então, ao contrário de muitos partidos políticos que nós temos aqui no Brasil, nós temos uma ideologia política e uma identidade de filosofia política bem definida. Nós temos 30 segundos, muito rápido para a gente terminar o programa. Como é que o senhor está vendo, como é que o republicano está vendo as eleições do ano que vem? Terceira via, como é que vocês estão vendo isso? Eu acredito que a coisa está bem polarizada. Isso é uma coisa que se vê e muita gente há de convir comigo. Mas eu gostaria de dizer, inclusive, olho para você e digo o seguinte: vote com a sua consciência, olhando para dentro da sua família, preservando valores que entra governo, sai governo, esses valores têm que permanecer. Obrigado. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Obrigado, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e, é claro, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Até mais.